Então, gente, eu vou começar aí fazendo os meus recheios para fazer os bolos no pote, tá? Porque os recheios, eles demoram um certo tempo para poder esfriar, tá bom? Então, hoje eu vou começar pelos recheios. Então, gente, eu vou começar aqui fazendo o meu recheio de leite ninho. Eu vou colocar aqui 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 100 gramas de leite ninho. Eu tô usando leite ninho, mas vocês podem usar qualquer leite em pó, tá bom? Esse aqui é leite ninho. Vou colocar aqui 100 gramas, 20 gramas de margarina. Aí eu vou levar isso aqui lá no fogo agora e vou mexer até dar o ponto. Quando der o ponto, eu volto mostrando pra vocês. Então, o ponto do recheio pro bolo no pote é esse aqui, ó. Geralmente eu tiro ele quando ele começa a ferver, tá? Agora eu vou levar ele para esfriar lá e depois eu volto fazendo os outros recheios. Então agora, gente, eu vou fazer o meu recheio de coco. Aqui nessa panela eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite. Use aí a marca da preferência de vocês, tá bom? Aqui eu vou colocar 20 gramas de margarina. Aí eu pego aqui meu pacotinho de 100 gramas, já tá certinho, né? E só viro aqui na panela, ó. Olha a praticidade disso. Então aqui eu vou levá-la no fogo até dar o ponto. Quando der o ponto, eu volto mostrando pra vocês. Então, gente, aqui o recheio já está no ponto, tá? Pra fazer bolo de pote. Aí eu vou virar esse recheio aqui num prato agora e vou deixar ele esfriar e vou fazer aqui o meu recheio de brigadeiro, porque eu vou fazer o bolo do pote de 3 sabores. Eu vou fazer coco, leite ninho e brigadeiro. Aí eu vou passar esse recheio aqui para um recipiente, vou cobrir com plástico para ele não criar uma película por cima, vou deixar esfriar e vou fazer o meu recheio de brigadeiro, tá bom? Então, gente, agora eu vou fazer o meu terceiro recheio. Aqui, como sempre, a gente vai colocar 2 caixinhas de leite condensado. Vamos colocar aqui também 2 caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui também o chocolate 50%. 100 gramas de chocolate, 20 gramas de margarina. Agora eu vou levar esse recheio lá no fogo e mexer até dar o ponto. Quando der o ponto, eu mostro para vocês o ponto certinho. Bom, aqui o meu brigadeiro já está pronto. Ele fica nesse ponto aqui. O meu ponto é o mesmo dos outros, tá? Quando começa a borbulhar aqui, a gente desliga. Não deixa passar desse ponto aqui, porque senão ele vai ficar um recheio duro no bolo do pote, tá? E não é legal. Agora eu vou levar esse brigadeiro para um recipiente e vou cobrir ele com um plástico para ele não criar uma película aqui em cima, tá bom? Então, gente, agora eu já fiz os meus recheios. Enquanto eles esfriam, eu vou preparar a massa. Então, para fazer essa massa, a gente vai precisar de leite, açúcar, farinha de trigo sem fermento, emulsificante ou Emustab, é a mesma coisa, tá? Não faz diferença. Eu tô usando o emulsificante. Vamos precisar também de chocolate 50%. Fermento, vamos precisar de uma pitadinha de sal, margarina e ovos. A quantidade dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo certinho lá para vocês, tá bom? Então nós vamos começar assim. Aqui no bol da batedeira a gente vai misturar todos os ingredientes, de menos o emulsificante e o pó royal, que a gente vai colocar depois, tá? Então, nós vamos colocar aqui os ovos, é inteiro mesmo, não precisa separar clara e gema. Vamos colocar aqui o açúcar. Vamos colocar aqui também a farinha de trigo. O chocolate 50%. A margarina. O sal. E o leite. Aí, como eu disse, a gente vai deixar reservado aqui o emulsificante e o pó royal, tá bom? Pra gente colocar depois. Aí aqui eu vou dar uma misturadinha para não subir muita farinha aqui na hora que a gente levar para bater na batedeira, né?
Então agora eu vou deixar essa massa bater aqui por 5 minutos e depois que ela bater eu volto colocando o emulsificante. Então, gente, aqui a minha massa já bateu por 5 minutos, agora eu vou colocar o emulsificante. E vou deixar essa massa bater mais 5 minutos, tá bom? Aqui a minha massa já bateu por mais 5 minutos com o emulsificante e olha como a massa cresceu, gente. Olha, ela encheu o bol da batedeira. Olha o tamanho dessa massa. Agora eu vou transferir essa massa aqui para essa bacia para mim poder misturar o fermento, tá? Porque fica muita massa, não tem como misturar aqui no bol da batedeira, né? Agora eu vou colocar aqui o meu fermento. O fermento a gente só coloca na hora de colocar a massa na forma para assar, tá bom? Eu já liguei o meu forno lá. Eu não gosto de levar massa de bolo no forno muito quente, não. Eu gosto de levar no forno morninho. Porque eu acho que quando a gente leva no forno muito quente, a massa estufa muito e não assa direitinho. Então eu deixo o forno morninho e ele vai assando aos pouquinhos. Aí aqui a gente mistura o fermento bem misturado. Essa forma aqui é a maior forma que eu tenho. Ela é a forma 35x10. Não é aconselhável assar essa massa em forma pequena, porque na hora que o bolo cresce, é perigoso a massa derramar toda e sujar o forno de vocês todo aí, tá bom? Então, eu prefiro me prevenir. Eu prefiro assar sempre numa forma maior. Porque por mais que ele cresça, ele não vai derramar da nossa forma, né? Eu coloquei aqui no fundo papel manteiga. Eu sempre asso os meus bolos assim, eu coloco papel manteiga aqui no fundo. Agora eu vou virar minha massa aqui na forma e vou levar para assar. Eu vou colocar ela toda nessa forma aqui, porque essa forma aqui ela é grande, né? Olha para vocês verem, essa forma aqui ela é a 35x10 e deu ela pelo meio. Então não coloque essa massa aqui em forma pequena, porque vai derramar e vai sujar o forno aí de vocês todo, tá? Se for colocar em forma pequena, se vocês não tiver forma grande assim, né? Vocês podem estar dividindo essa massa, mas não coloque essa massa toda em forma pequena não, porque vai dar problema aí na hora que ela assar, tá bom? Agora eu vou levar a minha massa para assar lá e vou falar para vocês o tempo exato que ela ficou no forno. Mas aí depende de forno para forno, tá? Porque cada forno tem uma temperatura. Eu vou falar o tempo que ficou no meu forno, tá bom? Vou levar para assar lá agora. Aqui a minha massa já ficou pronta, ela ficou 1 hora no forno, tá? Eu assei ela a 230 graus, mas aí igual eu falei, depende de forno para forno, tá? E olha como que tá perfeita a massa, ó. Assadinha, a gente enfia a faca aqui, ó. E a faca sai limpinha, tá? Então a minha massa está assada e ela ficou exatamente 1 hora no fogo. Mas isso aqui é igual eu falei, é muita massa e a forma é grande, tá bom? Aí vocês têm que colocar e ir olhando aí o tempo que o forno de vocês vai assar a massa. Essa grade aqui é uma grade de resfriar bolo e eu vou virar o meu bolo aqui, tá? Porque não é bom deixar o bolo esfriar aqui na forma não, porque senão é perigoso dar umidade aqui no fundo do bolo. Então eu vou virar o meu bolo aqui. Ficou assadinho. Aí a gente retira aqui o papel manteiga. Olha como é que tá saindo fumaça, ó. Perfeito o nosso bolo. Então eu vou deixar minha massa esfriar aqui e depois eu volto triturando ela na mão e montando os bolos no pote. Então, gente, aí a minha massa já esfriou. Eu tô usando as luvas, né? Porque eu vou triturar essa massa com a mão mesmo. Deixa essa massa bem fininha para facilitar o trabalho de vocês aí na hora de fazer as camadas no potinho, tá?
Então eu vou triturar minha massa todinha aqui, né? E volto montando os bolinhos aí com vocês. Então, gente, agora eu vou começar a montar os meus bolos no pote. Como a minha massa é de chocolate, eu fiz aqui essa caldinha neutra. Aqui tem água filtrada, leite condensado e achocolatado, tá? Só tem esses 3 ingredientes aqui. Quando a minha massa é branca, eu só uso leite condensado e água, mas como a massa é de chocolate, eu vou usar o achocolatado aqui, tá? Aí eu fiz essa caldinha aqui para poder molhar a massa. E o meu recheio eu coloquei aqui na manga de confeitar. Toda vez que eu vou fazer esse tipo de trabalho, que eu vou rechear bolo de festa, bolo no pote, trufa, pão de mel, essas coisas, eu gosto de colocar o recheio na manga de confeitar, porque eu acho que facilita bastante o nosso trabalho na aplicação, tá? A pessoa pode até colocar de colher, mas eu não gosto de colocar de colher. Eu acho que não é nada prático. Pra mim, não funciona colocar de colher, tá? Então, eu sempre coloco na manga de confeitar todos os meus recheios. Sem contar que quando a gente coloca o recheio na manga de confeitar, que a gente vai fazer esse trabalho aqui no bolo no pote, né? Que a gente vai fazer a camada de recheio, as camadinhas, elas ficam mais perfeitas, tá? E isso ajuda muito na questão da estética, porque bolo no pote a gente vende muito através da estética, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo o de leite ninho. Então, a gente faz uma camadinha bem fininha de recheio aqui no fundo, né? Só para dar uma molhada mesmo aqui na nossa embalagem. Aí, agora aqui eu vou colocar a massa. Aí, aqui eu vou molhar. Não molha muito esse bolo no pote aqui, porque não fica legal também. Então, aqui eu vou colocar mais uma camada de recheio. Isso aqui, gente, antes da pessoa comer com a boca, a pessoa come com os olhos, viu? Pode ter certeza absoluta disso. Aqui eu vou colocar mais uma camada de massa, né? Aí aqui a gente dá uma apertadinha. Aí aqui eu vou molhar novamente. Aí agora eu vou finalizar com mais uma camadinha de recheio. Agora que o meu de leite ninho está pronto e eu vou finalizar aqui com um pouquinho de leite em pó. Então, gente, aqui eu finalizei o meu bolo no pote de leite ninho. Gente, esse recheio é uma delícia, tá bom? Façam esse recheio que vocês vão adorar. Eu vou fazer um de cada aqui para vocês verem. Aí depois eu finalizo tudo e volto com o resultado final. Então, agora eu vou fazer um aqui de brigadeiro. Eu coloquei também o recheio de brigadeiro na manga, tá bom? Aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui um pouquinho no fundo, para nossa massa não pegar diretamente no pote, né? Aí aqui eu vou colocar a minha massa. Mesmo que não ficar 100% certinho, mas a gente tenta, né? A gente dá o máximo aqui para ficar mais bonitinho. Aí agora eu vou molhar. Aí aqui eu vou fazer minha camada do meio de recheio. Aí aqui eu vou fazer minha última camada de massa. Esse aqui é o de brigadeiro. Aí a gente dá uma apertadinha aqui, ó. Aí agora eu vou molhar mais um pouquinho. E vou fazer aqui minha última camada de recheio. Aí agora aqui eu vou finalizar com granulado. Como eu disse, né, cada um a gente coloca aqui a sua identidade, né? Se é coco a gente põe coco, se é brigadeiro a gente coloca aqui brigadeiro.
Se é leite ninho, a gente finaliza com leite ninho. Então, aqui está pronto o meu bolo de brigadeiro. Aí, agora eu vou tampar aqui, deixar ele reservado e vou fazer o de coco. Aqui eu vou fazer o bolo no pote de coco e eu coloquei o meu recheio de coco também aqui na manga para facilitar a minha vida, né? Vou molhar aqui minha massinha. Agora eu vou fazer mais uma camada aqui no meio de recheio. E vou colocar aqui mais uma camada de massa. Aí agora eu vou molhar aqui mais um pouquinho. E vou finalizar aqui com a minha camada de recheio. Aí esse aqui eu vou finalizar com coco ralado aqui por cima. Aí a gente finaliza aqui com coquinho ralado, né? E assim ficou o meu bolo no pote de coco. Então eu fiz o de leite ninho, o de brigadeiro e o de coco. Agora eu vou finalizar todos eles aqui e volto mostrando para vocês o resultado final, tá bom? Aqui eu fiz um de cada, né, só para vocês verem como o processo é o mesmo, a montagem é a mesma, né? Eu vou finalizar aqui todos eles e volto mostrando para vocês o resultado final e volto mostrando para vocês também o rendimento, né? Para a pessoa decidir aí se compensa ou não trabalhar com vendas. Essas embalagens aqui, como eu disse, elas são de 250 ml, tá bom? Eu só trabalho com ela. Tem pessoas que usam as menores, mas eu trabalho com essas embalagens aqui. Aí eu vou falar para vocês quanto que rendeu a massa. Então, gente, e esse foi o resultado final dos meus bolos no pote. Aquela massa me rendeu 23 unidades. Esses bolos no pote aqui, geralmente eu vendo eles na faixa de 8 a 10 reais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Esses bolos aqui, eu congelo eles, eu mantenho eles congelados a partir de agora. Então, espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.